Olá, o Congresso Nacional vota na próxima segunda-feira o projeto de resolução que vai regulamentar o orçamento secreto. Como mostramos aí desde a última quinta-feira, um ato conjunto das mesas diretoras da Câmara e do Senado omitiu aí a autoria das chamadas emendas de relator até o momento. A ideia agora é dar mais transparência a esse tipo de gasto. Eu sou Wilson Lima, repórter de Antagonista, e estou aqui ao lado do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ele que é o relator do projeto de resolução do Congresso Nacional, para a gente falar um pouco sobre orçamento secreto, emenda de relator, e enfim, e falar um pouco sobre todo esse imbróglio relacionado ao orçamento secreto. Senador, obrigado pela atenção e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Wilson Lima, e um prazer muito grande estar me dirigindo aí aos assinantes aí do Antagonista e da Cruzeiro. Senador, a gente falando agora há pouco aqui nos bastidores, né? O senhor pegou um belo de um abacaxi. Vai dar para conciliar aí os interesses do Congresso Nacional, os interesses de senadores e de deputados, e ao mesmo tempo da população, que exige um pouco mais de transparência com esse gasto aí de emenda de relator geral, senador? Não, sem dúvida. A gente tem que ser otimista, tem que acreditar sempre que vamos fazer o melhor possível. Está havendo muita celeuma, Wilson, sobre essas emendas de relator. Essas emendas sempre existiram, né? Se depender de mim, continuarão a existir. Eu não faço críticas qualitativas a essas emendas. Do ponto de vista conceitual, elas são defensáveis, elas não têm um mal intrínseco, não trazem em si um mal. O problema que eu vejo nessas emendas de relator, e tenho sido um crítico muito forte disso daí, é que essas emendas têm adquirido um valor muito elevado, muito grande. E aí eu acho que nós erramos na dose. Então, acho que está na hora do Congresso fazer uma meia-culpa, né? Uma autocrítica, e ver que há necessidade de ter um limitador. Quer dizer, não pode ser o céu é o limite. O relatório deste ano, 2021, o relator fez 30 bilhões de emendas. Bom, por que ele fez 30 bilhões? Porque ele quis. Ele poderia ter feito 50 bilhões, poderia ter feito 100 bilhões. Isso foge à razoabilidade. Não pode ser assim. Dinheiro público sempre é um dinheiro escasso. Todo cuidado, toda parcimônia, né, é pouco. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando lida com recursos públicos. E o que é que eu digo? Que está exagerado, principalmente, porque tudo que o Congresso fez este ano, todas as emendas de bancada, estou falando aqui das emendas autorizativas, RP2, não estou falando das emendas impositivas, porque já são impositivas mesmo, essa não conta. Nós modificamos o orçamento em 1,8 bilhão. As emendas de comissão modificaram o orçamento em 1,4. Somando as duas, dá 3,2. Ou seja, tudo que os 513 deputados fizeram e os 81 senadores conjuntamente fizeram só corresponde a 10% do que o relator fez. Ora, Wilson, não precisa ninguém ser especialista em orçamento para ver que isso é disfuncional, que isso não está correto, né? Isso foge à razoabilidade. Como é que o Congresso todo modifica o orçamento em 3 bilhões e um relator sozinho em 30 bilhões? Não pode ser assim. Então, eu sou a favor das emendas de relator, né? Mas acho que deve ter uma trava, deve ter um limitador para que o relator, né, saiba qual é o seu limite. Porque, senão, se o céu for o limite, a tendência será sempre de aumentar o valor. Não tem limite, por que nós vamos fazer 20? Vamos fazer 30. Se não tem limite, vamos fazer 40. É assim que funciona a mente humana. Então é preciso um limite. Agora, senador, qual seria esse valor que o senhor acha que deveria ser o limite ali de emendas de relator geral? Já tem algum número na cabeça ou não? Eu tenho um número, Wilson, mas como não está ainda consensuado, eu acho que não é prudente eu dizer esse valor. É preciso a gente chegar primeiro a um entendimento. Mas ontem eu fiz um pronunciamento no Senado
e mostrando a necessidade desta trava, deste limitador. Porque se nós continuarmos aumentando, eu digo, gente, daqui a pouco ninguém vai querer mais ser presidente da República. O cargo mais importante da República não vai ser mais a presidência, vai ser o relator do orçamento. Quer dizer, isso é uma inversão, não pode ser assim. Nós estamos no regime presidencialista. O parlamento tem mostrado, tem se empoderado, né, tem aumentado o seu poder no orçamento ao longo dos anos. Anteriormente, nós não tínhamos nem emenda individual impositiva. Tudo dependia do executivo. E aí havia uma relação de submissão muito grande do legislativo com relação ao executivo. O parlamentar que não votasse de acordo com o que o executivo quisesse, quando chegava no final do ano, ele não tinha suas emendas liberadas. O parlamentar de oposição recebia zero. O que é o que ocorreu? Em 2015, nós então aprovamos as emendas individuais impositivas. Então, a partir dali, tanto faz você ser de governo como você ser de oposição, os deputados têm, os senadores, o mesmo valor de emendas individuais. Agora, em 2019, nós aprovamos as emendas de bancadas também impositivas. Então, independente de você votar contra ou a favor do governo, você tem o mesmo valor. As emendas de relator também vêm fortalecer o legislativo nessa disputa com o executivo. O que é que a crítica que eu faço? É que nesse movimento que nós fizemos de fortalecimento do legislativo com relação ao executivo, para a gente sair, digamos assim, do jugo do executivo, eu acho que nós exageramos na dose. Nós privilegiamos as emendas de relator em detrimento das emendas de bancada e das emendas de comissão, que são as emendas mais transparentes, mais democráticas e mais eficientes que nós podemos fazer aqui no parlamento. Por quê? Imagine que eu sou do Piauí. Então, a bancada do Piauí vai se reunir para definir as obras que serão objeto de recursos que nós vamos levar. E isso nós vamos discutir transparentemente. Quem mais sabe das necessidades do Piauí? Os parlamentares do Piauí, que estão convivendo lá todo dia, vendo as carências, vendo as necessidades. Aí um quer levar recurso para um local, o outro quer levar recurso para o outro. A gente faz a reunião, discute, e nós somos obrigados a chegar ao entendimento. Por quê? Para a emenda de bancada ter valor, é preciso que ela seja assinada, no mínimo, por 3/4 dos deputados e 2/3 dos senadores. Senão, ela não subsiste. Então, elas são transparentes, porque é feito, né, no caso do Piauí, a 13 mãos, no caso de São Paulo, a 73 parlamentares. Né? Elas são democráticas, porque todos participam, e elas são eficientes. Por quê? Porque as pessoas que mais entendem das necessidades do Estado estão ali discutindo. As outras emendas que nós precisamos fortalecer, e essa é uma luta minha aqui no Congresso, são as emendas de comissão, porque nas comissões temáticas estão os maiores especialistas daquelas áreas. A pessoa que foi dedicada a vida inteira à educação, quando ele chega aqui no Senado, ele quer ir para a comissão de educação. A pessoa que foi dedicada, né, digamos, à agricultura, ele chega aqui e vai para a comissão de agricultura e assim sucessivamente. Então, quando a emenda vai para a comissão, que você fortalece a comissão, os experts daquela temática é que vão discutir como devem alocar aqueles recursos. Então, se dependesse de mim, evidentemente não depende, eu sou um só no meio de 594, e tem os líderes partidários que têm uma proeminência muito maior, tem os presidentes das casas, que evidentemente têm um poder muito maior. Mas se dependesse de mim, nós diminuiríamos o valor das emendas de relator e nós aumentaríamos as emendas de bancada, aumentaríamos as emendas de comissão, sem diminuir o poder do legislativo. Então, não estou falando contra o legislativo, estou falando a favor do legislativo, da transparência, da distribuição equitativa, não é? E da eficiência dos recursos públicos,
E, evidentemente, que nós precisamos ter em mente sempre que os princípios da administração pública têm que cumprir os critérios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Senador, só tocou no ponto que me chamou a atenção, que é a questão dessa modulação de poderes entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. O senhor falou que a partir do momento em que o Congresso começou a ter um pouco mais de poder, os parlamentares, deputados e senadores, perderam um pouco a mão, principalmente no que se refere ao tal do orçamento secreto. Senador, o senhor acha que, de fato, esse artifício do orçamento secreto, ele deixa o poder executivo na mão do legislativo, não só pela questão das emendas, como também isso poderia, teoricamente, propiciar uma compra de apoio parlamentar? O senhor acha que, de fato, isso acontece, ou o senhor acha que não? O senhor acha que uma coisa é o poder do Congresso, outra coisa é a compra de apoio político do Congresso, ou para o Congresso, não? Não, deixa eu lhe falar. O que ocorre com as emendas de relator é que elas precisam cumprir o que nós falamos aqui, elas precisam ser mais transparentes. Né? Uhum. Porque hoje, Wilson, quando um recurso vai para algum município do país, ou ela vai como emenda individual, que aí está dito claramente quem foi o parlamentar que mandou, ou ela vai como uma emenda de bancada, que aí está dito que foi a bancada, né, do Estado que mandou, ou ela vai como uma emenda de comissão, que aí está dito qual é a comissão que mandou, ou ela chega lá como emenda de relator geral. Então, o que está pegando é essa questão aí, relator geral. Ora, é evidente que o relator desse ano foi o Márcio Bittar, do Acre. Aí chega um recurso para um município lá do Piauí. O Márcio Bittar que botou o recurso para o município do Piauí, efetivamente, não. Ou foi o prefeito que solicitou, ou foi o governador que solicitou, ou foi um deputado federal, ou foi um senador que solicitou. Então, o que o Supremo está implicando é com isso daí. É que precisa dizer que foi o parlamentar tal que solicitou aquele recurso e por isso os recursos chegaram lá. E isso não ofende o parlamentar, antes pelo contrário. O parlamentar, no meu caso, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer para o meu estado, para os municípios, os recursos que eu levei. E acho que todos têm esse interesse. O que é que ocorre? É que anteriormente o executivo tinha o poder pleno. O legislativo, todo o orçamento do Brasil era autorizativo. As emendas individuais dos parlamentares eram autorizativas. As emendas de bancada eram autorizativas. O que quer dizer autorizativa? O executivo está autorizado a executar. Ele executa se ele quiser. Ele não é obrigado a executar. E, evidentemente, aí sim é que existia a compra de votos. Então, o executivo, bom, se você não votar essa matéria a meu favor, eu não libero a sua emenda. E aí trazia o parlamentar subjugado. Isso foi havendo gradativamente uma independência, até nós chegarmos às emendas de relator, que, digamos assim, foi o empoderamento pleno do legislativo. Só que eu acho, e aqui repito, você falou, que nós erramos na dose. Então, 30 bilhões de emenda parlamentar, quando todo o Congresso fez 3, isso não se justifica, isso é disfuncional. Por isso é que nós precisamos dessa trava. E hoje as emendas individuais, elas vão para os parlamentares, independente de votarem a favor ou contra. As emendas de bancada impositivas também vão para os parlamentares, independente de ter votado a favor ou contra. As emendas de relator, essas são discricionárias. Mas é um discricionário que está no legislativo e não no executivo. Então, se nós pudermos comparar, eu diria, eu prefiro que esse poder discricionário esteja no legislativo do que esteja no executivo.
Então, agora, o que nós precisamos, efetivamente, é tornar mais transparente a execução dessas emendas e também, não é, ter critérios de distribuição. Então, isso é que é preciso que a gente faça. A É que o seu ministra projeto Rosa fala sobre Weber, isso, né? a ministra Rosa Weber, se você me permite, Uhum. além de exigir a transparência, ela, na decisão dela lá, ela falou em equidade. Realmente, eu tenho que confessar que eu tenho dificuldade de dizer que nós vamos fazer a emenda de relator, ela não serve a isso. Fica difícil de você verificar se houve ou não equidade. Ontem eu fiz um pronunciamento no Senado e disse exatamente isso. Digamos que um Estado, a bancada se reúna e diga, olha, precisamos concluir essa obra. Quanto falta para concluir essa obra? Falta R$ 1 milhão. Então vamos botar R$ 1 milhão aqui para concluir a obra. Um outro Estado, o Estado B, a bancada se reúne e diz, olha, precisamos concluir essa obra, é uma obra inacabada, não pode ficar assim. Tudo bem, quanto falta? Faltam R$ 10 milhões. Então vamos alocar os 10 milhões. São medidas absolutamente republicanas. Quem está fora do processo, quem é que vai dizer? Ah, o Estado A recebeu 1 milhão, o Estado B recebeu 10 milhões. Não há equidade. Você está entendendo? Então, fica difícil de você aferir isso daí. É evidente que nós temos que buscar a equidade. Agora, a equidade plena, numa emenda de relator que, por essência, ela é discricionária, fica difícil de você igualar todo mundo, igualar todos os estados, igualar todos os municípios, fica impraticável. E, senador, só para a gente fechar, e já te agradeço de antemão o seu tempo, algo que ficou muito latente na sessão do Senado de quinta-feira é que alguns senadores reclamaram ali da questão da RP9 de você dar mais transparência, né? Eu lembro até do pronunciamento da senadora Cátia Abreu, em que ela falou, olha, mas a gente vai dar transparência para algo que já é transparente, então não precisa ser algo criminalizado, enfim, porque é um procedimento, como o senhor falou agora há pouco, que é habitual, é republicano. O problema realmente é a falta ali, né, da informação sobre quem fez a sugestão ao relator geral para que tal emenda fosse para tal local. Exatamente. E, senador, por que no Congresso, e eu não estou falando só de um outro senador, mas por que no Congresso Nacional há uma resistência a esse tipo de transparência? Porque, e aí, eu estou pensando como eleitor, né? Eu, como eleitor, quero saber, mesmo de uma emenda de relator geral, se aquele dinheiro foi para o meu município, para a minha cidade, enfim, para o meu bairro. Não seria mais prudente para o Congresso Nacional deixar isso tão claro? Não seria mais cristalino e até benéfico para o Congresso que isso ficasse de fato cristalino? E por que alguns parlamentares têm resistência a esse tipo de transparência, senador? Bom, no meu caso aqui, eu tenho o maior prazer e orgulho em chegar no meu estado e dizer os recursos que eu levei, né? Então, o que ocorre é que eu acho que, como são recursos discricionários, vai ficar sempre aquela dúvida. Por que é que foi mais para esse estado? Por que é que foi mais para o outro? Por que é que um parlamentar levou mais? Por que é que o outro levou menos? Eu acho que isso daí, né, está na cabeça de muitas pessoas. No meu caso, e no caso de muitos que eu converso aqui no Senado, há um sentimento crescente de que não pode ser assim. Recurso público tem que ter transparência total e, evidentemente, que depois da resolução aprovada, as normas ficarão muito claras e tudo que for feito será feito na mais absoluta transparência. Por exemplo, o RP9 deste ano, né, aproximadamente a metade já foi executada. A outra metade não foi executada ainda. A metade que não foi executada, ela já será, se for o caso, né, executada dentro dos novos critérios, que aí terá que ter absoluta transparência. Então, é o que eu defendo e que nós somos obrigados a fazer, porque é uma decisão da Suprema Corte, em que os 10 senadores, os 10 ministros, melhor dizendo, concordaram com a transparência.
A discordância do voto do Gilmar é porque ele não era a favor que suspendesse a execução dos recursos, no que até eu concordo com o Gilmar. Porque imagine o seguinte, um parlamentar colocou a verba para o município. O município fez a licitação. Vamos supor que seja uma obra física. Aí a construtora está fazendo a obra, faturou. A ministra Rosa Weber deu a liminar e diz, para, suspende a execução. O que é que a construtora tem a ver com isso? Ela vai ficar no prejuízo? Evidentemente que não pode. Nós temos que chegar a um bom termo para poder encontrar solução para isso daí. Então, no meu entendimento, tem que haver este diálogo com o Supremo e nós temos que, de uma vez por todas, tomar as medidas que tudo seja transparente, não é, daqui para frente. Ah, e daqui para trás não pode ser transparente? Claro que pode também. Mas veja a dificuldade. São milhares de obras feitas no Brasil inteiro. Não estou aqui só fazendo a defesa, não. Estou mostrando a dificuldade. Desde 2020. Você imagina, o relator de 2020, qual o motivo que ele teria para guardar todos esses dados, que foi o prefeito tal que pediu, ou que foi o governador tal que solicitou, ou era um recurso que estava com a obra em andamento que precisava ser concluída, ou que foi um deputado que solicitou. Ele não tinha a obrigação de guardar isso. Então, mesmo que o Congresso quisesse dizer quem foi que solicitou, para reportar lá 2020, 2021 já seria mais fácil. Mas para reportar lá nos primórdios de 2020 ficaria muito difícil, né? Eu acho que por isso é que a mesa da Câmara e do Senado disseram que ficaria praticamente impossível deles trazerem essa transparência retrospectivamente, mas que fariam daqui para frente. Enfim, senador, obrigado. Conversamos aqui com o senador Marcelo Castro, que ele é o relator do projeto de resolução do Congresso Nacional para regulamentar aí o orçamento secreto. Senador, obrigado mais uma vez pela atenção e, enfim, esperamos nos falar mais vezes. Olha, foi um prazer, Wilson. Estou sempre às ordens de vocês, viu? Abraço, senador, e abraço para você também que acompanha essa entrevista.